Boa tarde, estamos chegando na web cidade de Francisco Beltrão, hoje recebendo o doutor Bruno Savarro, chefe do PROCON da cidade de Francisco Beltrão, falando sobre os temas aí que os nossos ouvintes mandaram as reclamações e gentilmente o doutor Bruno está conosco nesta tarde. Doutor, grande abraço, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, amigos ouvintes da Web Cidade. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês para a gente esclarecer dúvidas, para a gente poder conversar com a nossa população sobre os gargalos, sobre os problemas que enfrentam no dia a dia e que o PROCON pode colaborar. As ligações que tem chego, doutor, para nós são cerca da falta de energia, né? Tanto o pessoal da cidade, tanto quanto produtores rurais falando da falta de energia. Como está essa situação na cidade do Francisco Beltrão, doutor? Aparentemente, nos últimos dias, deu uma diminuída nessas oscilações na rede elétrica, mas continua sendo um gargalo e um problema muito grande. E é um problema que recai também sobre outro serviço público que é essencial, que é a água, né? Que é justamente a falta de água, porque a Sanepar também não tem geradores. Quando cai a luz por muito tempo, acaba que desabastece lá o reservatório da Sanepar e acaba que a população fica sem água e sem luz ao mesmo tempo, ou primeiro sem luz e algum tempo depois sem água, por conta desse fato. Nós já temos vários procedimentos, várias conversas avançadas com a Copel e com a Sanepar em relação a isso, essas faltas, essa falha na prestação do serviço público. A Copel tem meios para aquelas pessoas que por um acaso tiveram itens queimados, enfim, que tiveram danos por conta dessas situações. A Copel tem vários meios para você requerer a restituição. Eu já vou passar para vocês esses meios. Mas nós estamos em constante comunicação com ambos os órgãos, justamente para buscar uma solução que fique bom para a população. Nós até evito em algumas vezes. O pessoal fala, tem que multar, vamos ter calma. Eu sei que é difícil, mas a multa pela multa, ela não leva a lugar nenhum. Porque a Copel só pagaria a multa e ia passar, não ia ter aquele aprendizado, vamos dizer assim. E nós temos algumas notícias boas, que, por exemplo, já está sendo testado, já está numa fase de testes da nova subestação aqui em Francisco Beltrão. O que a gente tem que levar em consideração é que a nossa cidade está crescendo muito. É a cidade que mais cresce no sudoeste do Paraná. Então, os serviços públicos têm que acompanhar, é evidente, mas tem que ter um período de adaptação. Porque do nada, Beltrão, quem não se recorda que a Copel só tem aquela subestação lá da Cidade Norte, de quando Beltrão tinha 30, 40, 50, 60 mil habitantes no máximo, e Beltrão agora está chegando aos 100 mil. Então, quase que dobrou, ou mais que dobrou, a população em pouco tempo. Então, é evidente que devem sofrer alterações, que deve ter uma evolução no que diz respeito à infraestrutura desses equipamentos básicos, e está acontecendo. No máximo, até metade do ano, até junho, estará em funcionamento essa nova subestação, que pode resolver, de uma vez por todas, esses problemas que a gente tem na falta de energia elétrica. Doutor, falando especificamente do produtor rural, se ele tem lá, por exemplo, leite no resfriador e dá uma falta de energia e ele perdeu o seu leite, como ele vai fazer para ser ressarcido dessa situação? Como provar uma situação dessa? Nesse caso, tanto o produtor que está na zona rural ou até mesmo os nossos aqui da zona urbana que tiverem itens danificados, devem entrar em contato com a Copel através de algum dos meios. Tem o 0800, tem o WhatsApp ou pessoalmente na Copel. E você chega em qualquer um desses meios e pede a restituição dos valores. Você pede a restituição do produto que foi danificado. Então você vai apresentar qual é o produto. Pode ser que a Copel requeira até dois laudos de técnicos especializados comprovando que houve esse dano por conta da queda de energia. A Copel costuma sim pagar, existem situações em que acabam não fazendo essa restituição, mas que depois judicialmente consegue se reverter. Mas o primeiro passo, a primeira etapa é procurar a Copel para
para comprovar. E tudo que tiver de meio de prova já vai acumulando. É a produção de leite, você faz vídeos, tira fotos, você deixa tudo arquivado para depois não ter aquele argumento de que, ah não, ok, foi danificado o aparelho, mas não foi tudo isso que você perdeu. Mas não foi. Teve casos de pintinhos que acabaram de nascer e que precisam de mais cuidados e que acabaram, infelizmente, morrendo. Produções gigantescas que o produtor perdeu tudo. E depois não conseguiu comprovar a relação. Então, por isso, registra tudo. Tira foto, faz vídeo, publica, manda mensagem para a Copel. Enfim, tudo registrado para não ter maiores problemas. Saindo um pouco da falta de energia e de falta de água, acredito que o principal gargalo que existe em Francisco Beltrão com cerca do PROCON seja os bancos. Doutor, o que tem acontecido com os bancos que tem levado os munícipes atrás do PROCON de Francisco Beltrão? Os bancos, eles são o nosso maior vilão, vamos dizer assim. Principalmente os bancos digitais, esses bancos novos que estão se inserindo no mercado há pouco tempo, mas que já estão com práticas muito, muito feias, abusivas e que lesam o consumidor. Desde enviar um cartão de crédito sem a contratação do consumidor e depois começar a cobrar anuidade, até o envio de contratos está sendo cobrado de forma abusiva, as taxas de juros são um problema diário quase, pessoas pagando 3, 4 vezes aquilo que contratou inicialmente. Então, existem diversos problemas. A questão de empréstimo consignado não contratado. Esse, para mim, é o pior de todos, porque recai sobre pessoas idosas. Recai sobre pessoas que já estão em uma fase da vida que não deveriam estar se preocupando com a questão financeira. Estão aposentados, recebendo seus valores. Deviam estar preocupados só em curtir a vida, em descansar tudo que já contribuiu pela sociedade, mas que estão tendo que ir até o PROCON e às vezes avançando em outras instâncias, tendo que procurar advogado, ir atrás de procuradores ali, justamente para reaver um dinheiro que era seu, para conseguir fazer justamente justamente reaver esse valor que foi descontado, que eles acabam colocando dinheiro na conta do idoso sem o idoso contratar e no mês seguinte começam a descontar. E é evidente que o banco nunca vai sair no prejuízo, então o desconto é muito maior, a taxa de juros ela é alta. Idosos sendo levados, né, induzidos a erro por conta de pessoas, bancos se passando pelo INSS, liga e fala o seguinte, Cadu, eu sou do INSS e você precisa atualizar o seu cadastro, senão você não vai receber mais sua aposentadoria. Opa, como assim? Então o idoso desesperado, com medo de perder ali o seu aposento, acaba mandando todos os dados que o golpista, aqui travestido de banco, mas é um golpista, ele acabou solicitando por medo de perder ali o seu benefício. Infelizmente tem acontecido muito, é um crime, é uma lesão ao consumidor, além de lamentável, é repugnante. É triste que isso aconteça justamente com pessoas, novamente, pessoas da terceira idade, pessoas que já estão numa fase da vida que deveriam só curtir, só ficar tranquilo, mas que estão se estressando, idosos que estão entrando em quadros de depressão, inclusive suicidando-se, porque se vem em cima ali de várias dívidas de empréstimos que não contrataram. Então, isso está passando dos limites e o PROCON está agindo, está multando esses bancos. O problema de banco, Cadu, é que a gente não consegue ter acesso ao presidente do banco, a gente não consegue ter essa conversa, esse olho no olho, esse papo reto com quem manda no banco de fato. Então, o banco, se você der uma multa de 500 mil reais, não vai doer no bolso do banco. O banco lucra muito mais que isso assim, em uma hora lucra muito mais que isso. O banco, ele não vai ter sentimento. Ele não vai falar, pô, é verdade, tadinho dos idosos. Ele não tem nada disso. Então é difícil você ter uma pena que,
por um lado, a pena ela tem dois princípios, duas ideias. A primeira é evitar novos problemas e a segunda é educar, é fazer com que a pessoa, que o fornecedor, que o empresário, que o banco aprenda. Isso não vai ser tolerado, isso não é legal, isso tá contra a lei, portanto não é legal. Mas com o banco, nenhum dos dois. O banco não vai aprender, o banco vai continuar. E isso aqui, até existem suspeitas que são muito graves, inclusive que tomou repercussão nacional, de que o próprio INSS que devia proteger os idosos, vazando informações dos idosos para os bancos. Todos os dias, hoje de manhã eu conversei com idosos e tendo descontos de empresas que eles nem têm noção de quais são. Seguradoras, empresas que prestam algum tipo de serviço aleatório. Tem uma empresa que é a Associação Brasileira da Aquicultura e da Pescaria. Pessoas que nunca pescaram na vida tendo descontos em sua folha do INSS por conta dessas empresas. Isso é revoltante porque idosos, novamente, estão entrando em quadro de depressão, estão suicidando-se por conta desse tipo de ação, desse tipo de atitude de bancos. E o INSS é omisso, não contribui, não ajuda o idoso nesse tipo de situação, Cadu. Doutor, venda casada do banco. Por exemplo, eu tenho uma conta no banco e eu pago lá um valor X da manutenção da minha conta. Mas se eu contratar um seguro, eles não me cobram a mensalidade da conta. Pode? No caso, quando concede um benefício, até eu não vejo tanto problema, né? O que não pode você tem que ter aqui o nosso seguro. Você dá se você assinar o meu seguro, você não vai pagar a anuidade. Eu até acho que dentro dos limites aqui, dependendo de como for a negociação, está dentro de um parâmetro legal. Agora, o que não pode mas para você abrir a conta, você tem que fazer nosso seguro, você tem que ter aqui o nosso seguro de vida, o seguro do carro, tem que ter vários seguros aqui, porque é só assim você consegue. Ou então, quando você for contratar um serviço novo, não sei, até o mesmo empréstimo, tem empresa, inclusive atuando aqui em Francisco Beltrão, que vende produtos e condiciona essa venda do produto a uma assinatura, a um seguro, a um serviço de uma forma geral. Isso é venda casada, isso não pode. Você casar dois produtos, novamente, dar um benefício, tudo bem. Você não pode condicionar a venda de um produto a outro. Isso daqui acontece muito aqui, eu vou fazer só uma comparação para que a população consiga entender exatamente o que é a venda casada. E venda casada não é daquela forma que o Celso Russomano fez naquele videozinho, dividindo lá o papel higiênico, que todo mundo viu. Aquilo lá foi bom para o pessoal aprender o que é venda casada, mas que na minha avaliação foi ilegal até, mas tudo bem. Mas trazendo um outro exemplo, bares e restaurantes. Quando você está com uma bebida do lado de fora e não deixam você entrar com essa bebida dentro do bar ou do restaurante, porque você não foi comprada lá dentro aquela bebida. Se o bar ou o restaurante vende aquela mesma bebida, ele não pode impedir você de entrar. Isso é venda casada, isso é proibido, isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que é costume, e claro que não recomenda você exagerar, é o bom senso dos dois lados. Você trazer uma caixinha de cerveja para dentro de um estabelecimento que vende. Mas, se você está com uma bebida lá de fora e você quer entrar, você não pode ser impedido de entrar com essa bebida, principalmente se esse estabelecimento cobra a entrada. Daí está sendo venda casada porque está condicionando tua entrada a você consumir só o que tem lá dentro. Doutor, com relação às operadoras de telefonia móvel, quais são os principais gargalos e reclamações que o Procon recebe dia a dia? Isso é muito complicado também. A famosa venda casada que eu acabei de citar também é um dos gargalos em relação à telefonia móvel. Empresas tradicionais que condicionam a venda ali de um chip, de um plano, a um seguro, a uma infinidade de benefícios. Até tem algumas estranhezas em relação a esses planos de internet, de móvel ou fixa, porque na fatura, se você for parar para ver, tem lá serviço de streaming,
tem lá serviço de e-books, de livros, tem serviços didáticos, tem um monte de serviço lá, mas você contratou só o seu plano. Isso daí, muitas vezes, a empresa está utilizando de uma brecha que a legislação traz da isenção do imposto sobre alguns serviços. Então, livro não tem imposto. Então, eles colocam como se você tivesse um serviço de livro. No final, vai dar o mesmo valor para você pagar, o valor que você contratou. Mas empresas utilizam disso também para levar uma vantagem tributária, fiscal. Também em relação à qualidade. A qualidade, ela toda vez é questionada e eu assino embaixo das reclamações. É um problema grande que nós temos enfrentado. Sei que tem operadoras procurando um desenvolvimento melhor, uma evolução tecnológica maior, mas está bem a passos lentos. Sei que a TIM, que daí tem a torre junto com os Correios e outras operadoras menores, ela já tem 5G aqui na cidade de Francisco Beltrão em alguns pontos. Então, é resultado de cobranças muito fortes que o Procon fez em relação à qualidade. Não vou aqui trazer os louros inteiramente para o Procon, porque a TIM já ia fazer uma atualização, já ia fazer, aliás, a aquisição de torres melhores, mas acabou adiantando muito por conta de 2 processos administrativos que o Procon de Francisco Beltrão instaurou e abriu contra essa operadora, cobrando uma maior qualidade no sinal. Depois disso, anunciaram que o 5G estaria na cidade. Isso nós já sabíamos há 2 meses atrás que aconteceria, só não foi divulgado naquele momento porque não era oportuno. A hora que a gente viu que estava funcionando, agora a gente pode vir aqui para relatar que o trabalho do Procon está rendendo resultados em relação a isso também. Mas, enfim, são essas as reclamações principais, venda casada e a qualidade do serviço. São reclamações que, na verdade, a gente vê em todos os setores. No banco também tem. Ontem eu recebi um relato de um amigo que num banco determinado o atendimento deles é péssimo, ou o 0800 é ruim, ou eles não atendem o consumidor da forma adequada. Enfim, o problema da falha na prestação do serviço ou da qualidade do serviço tem sido muito recorrente em todos os setores. Setor de bancos, setor de telefonia e também no nosso comércio, inclusive reclamações do comércio local. Isso eu fico triste, mas ainda bem que é pouquíssimo. Poucas reclamações contra o comércio local. Que tipo de reclamações do comércio local, doutor, para a gente se aprofundar um pouco? As reclamações do comércio local, algumas em relação à qualidade no atendimento, mas isso não chega a ser uma lesão ao direito do consumidor. Mas também em relação a trocas, no que diz respeito também à taxa de juros aplicada, talvez algumas vendas casadas também. Mas assim, a quantidade de reclamações do comércio local ela é ínfima, ela é quase insignificante. Por que quase insignificante? Porque toda reclamação tem sua importância. Mas a gente pega o número total de reclamações do ano, passam de 4.000 reclamações. Se tem 200 reclamações sobre o comércio local, é muito, é menos de 10%. Aliás, bem menos de 10%. Não chega a 3, 4%. Aqui a gente tem um gráfico de pizza que mostra qual a porcentagem de cada reclamação. Bancos, desses 4.000, praticamente 2.000 foram contra bancos, financiadoras, seguradoras, tudo que envolve serviços financeiros. E desses, mais daí de 25%, portanto mais de 1.000 reclamações de telefonia. Esses dois já preenchem 75% das reclamações. Daí fora tem água, tem luz, tem telefone, tem internet. Na internet entra no telefonia ainda, mas o telefone não. Tem outros serviços gerais ali, não sei, eu contratou o sujeito para fazer a troca da telha da minha casa. Vai reclamar no Procon. Tem ali tudo isso, todo esse universo, soma só 25%. E aí entra também a reclamação do comércio local. Então, o que me deixa aliviado e feliz é que o nosso comerciante ele é muito consciente, ele sabe dos seus deveres. Nós tivemos várias ações junto com os comerciantes que renderam grandes frutos. Hoje a população consegue estar andando ali no centro e saber o preço de praticamente todos os produtos que estão na avenida, coisa que você não via antes.
Quem andava pela avenida e quem anda hoje sabe a diferença que deu. Quem é consumidor sabe a diferença que deu. Claro que vai ter crítica, sempre vai ter gente falando que não funcionou, mas essa fiscalização funcionou muito bem. A maioria até hoje mantém os preços, nós temos reiterado essa importância. Recentemente, Cadu, a gente fez uma outra recomendação, uma outra fiscalização em relação a preço também, mas aí o preço no ambiente virtual, aqui, o preço inbox, que o pessoal fala. Você está vendo lá um produto na internet e vai querer procurar o preço, você não acha em lugar nenhum. Você comenta, qual o preço? E a empresária fala, o preço é inbox, o preço é na tua mensagem privada. Isso não existe. O preço deve ser informado na publicação. A publicação é igual à vitrine de uma loja. A vitrine deve ter preço, portanto, a publicação, os stories ou no feed devem ser acompanhados de preço, porque o consumidor tem o direito à informação. Está no artigo 3º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor. Doutor, principais golpes que têm chegado até o Procon. Aconteceu comigo essa semana, me ligando de um banco virtual que nem conta eu tenho, me dizendo que tinha sido aprovado uma compra no valor de R$40 mil e estava me passando para me conversar com o atendente. Claro que desliguei o telefone, mas que tipo de golpes estão sendo aplicados com bancos e outras situações? A maioria dos golpes envolvem, Cadu, principalmente a pessoa idosa, que ela é mais vulnerável via de regra. O consumidor, pelo Código de Defesa, ele é considerado vulnerável. O consumidor idoso, ele é hiper vulnerável, considerado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas jurisprudências, enfim. Então, existe essa hipervulnerabilidade e bancos ou golpistas particulares mesmo se utilizam disso para praticar esses delitos. E aí a nossa recomendação é ficar sempre atento ao telefone que está te ligando, não responder qualquer um, não atender o telefone. Existiu uma recomendação do Procon do Paraná que foi o não me ligue. Aliás, não atenda o telefone. Para não atender, desliga na cara, não fica dando papo, não conversa, não passa dado algum, não fala a palavra sim. Isso é muito importante. Tem bancos que te ligam e falam, aí a dona Maria, eu tenho aqui uma possibilidade de empréstimo para a senhora. Ela fala, não quero. Mas lá quando ligou, pediu, é a dona Maria? Ela falou, sim. Sim, é a dona Maria. Esse sim, tem gente que faz o corte e joga pro final lá. E o mesmo sim que você falou, sim, é a dona Maria, no final vai ser usado como sim, eu aceito. Então, esse é um problema muito grande que bancos se aproveitam de todas as brechas que as pessoas dão para se aproveitar. Não só bancos, mas golpistas particulares também. Quando aquela velha história, quando o santo é muito bom, desconfie, é justamente isso. Quando você está passando, você vê um celular que está sendo vendido, que tem o preço de mercado, sei lá, R$5 mil, está sendo vendido a 400, 500. Você vai comprar? Não. É muito estranho. Não existe isso. Tem aquela história, não existe o almoço grátis, mas não existe o almoço barato demais também. Então, sempre desconfie. Um carro, nossa, olha que carro legal, bonito, conservado, sendo vendido a 3, 4, 5 mil reais. Não tem como. Não existe isso. Então, antes de fazer qualquer coisa, e aqui eu quero falar principalmente para a população idosa, antes de agir de qualquer forma, tudo que envolve dinheiro, compra, venda, dados, peça para alguém que tem mais acesso à internet. Mas eu não tenho ninguém na família, vá no Procon que a gente auxilia. Nós estamos à disposição para isso. Não é nossa função também essa orientação em relação a golpes, isso é mais da polícia, mas nós estamos à disposição total dos consumidores. A gente fica feliz quando uma pessoa deixa de cair em um golpe por conta da orientação nossa. Doutor, aonde fica o Procon na cidade de Francisco Beltrão, o horário de atendimento e, claro, os meios de comunicação para chegar até vocês? Perfeito. O Procon fica na Travessa Frei Deodato, número 80, no primeiro andar. Ele fica, para facilitar a localização, no mesmo prédio da farmácia Nissei, no primeiro andar. Em cima da farmácia Nissei, ali do lado do calçadão central, Chiquinho Sorvetes, é bem fácil o acesso ali.
Nosso atendimento é das 9 horas da manhã às 16 horas, às 4 da tarde, e não fecha para o almoço. Então, só tem horário do meio-dia, vá no Procon que vai ter atendentes lá para te bem atender. Os canais de comunicação, nós temos o telefone e o WhatsApp, que são os mesmos. É o 3524 5063. De novo aqui, 3524 5063 é o nosso WhatsApp, é o nosso telefone também. Pode ligar, pode mandar uma mensagem, que assim que possível nós responderemos. Também temos nosso Instagram, que está um pouquinho movimentado lá, mas a gente também utiliza para muita coisa, que é o @ProconFB. F de Francisco, B de Beltrão, @ProconFB. Nós estamos lá à disposição para conversar, para dialogar com o nosso consumidor e também com o nosso fornecedor. Outra coisa que me deixa feliz é quando o fornecedor nos procura e fala: Bruno, eu quero me regularizar a situação aqui, eu quero ver se eu estou fazendo certo. Isso me deixa muito feliz, porque o nosso fornecedor está correndo atrás de resolver as demandas e, principalmente, respeitar o direito do consumidor. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui e enaltecer o excelente trabalho. Parabéns pelo excelente trabalho, uma revolução no Procon de Francisco Beltrão. Parabéns aí, fica aí o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho prestado à população de Francisco Beltrão. Obrigado, Cadu. Obrigado pela oportunidade que você sempre dá pra gente. Vocês são grandes parceiros do Procon e meus pessoalmente. E é muito importante o papel da mídia nesse nosso trabalho. Se não fossem vocês da imprensa, possivelmente esse trabalho de excelência não teria sido desempenhado dessa forma. Vocês são os responsáveis por levar para a população isso, e mais uma vez eu agradeço essa parceria e essa oportunidade que vocês deram. Estou à disposição de todos vocês.